Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. E dá uma olhada aqui, ó, vou dar um giro. Adivinhe onde eu estou? Eu estou no meu novo apartamento, gente. Pois é, estou com um novo apartamento. Aquele apartamento que vocês conhecem, que ainda é meu, ele está alugado. Acho que vocês sabem disso, até gravei um tour lá, a última vez que eu tava por lá, né, cenas da mudança e tudo mais. E esse apartamento aqui de 3 dormitórios, que é igual ao da minha irmã, na verdade, do meu pai e da minha mãe. E a gente fez uma troca. Lá eu aluguei muito bem, porque como eu aluguei com cama, com forno, com fogão, aluguei com tudo, com mesa, sofá, tudo, eu aluguei por um valor bom. E aqui, como vocês podem ver, não tem nada, né? Tem só planejados e tal, já tem algumas coisas que eu trouxe, enfim. Então acabou que o valor desse aluguel com o valor de lá tava mais ou menos igual. Então meus pais vão ficar com aquele apartamento e eu vou ficar com esse pra mim. Mas como assim? Calma que eu vou explicar, porque é um novo apartamento. A primeira pergunta que você deve estar fazendo, se Diego e eu estamos juntos. Sim, nós estamos juntos, mas por que eu estou vindo pra esse apartamento? Na verdade, aqui vai ser um refúgio pra mim e pro Ryuk, né? Eu até já falei com a galera do Close Friends no Instagram, mas a galera no aberto ainda não sabe, porque o Diego ele sai pra trabalhar cedo e ele volta de noite. E pra eu ficar o dia todo sozinha naquela casa grande com o Ryuk é muito ruim. Eu sempre acabo indo pra casa dos meus pais. O que acontece? Gente, casa com escada é muito ruim com criança. Não tô falando uma questão de segurança, não, uma questão de praticidade. Eu preciso subir, eu tenho que levar o Ryuk no colo. Eu preciso descer, eu tenho que descer com o Ryuk no colo. O Ryuk já tá com 11, 12 quilos, não sei ao certo. Então é muito pesado ficar subindo e descendo com ele toda hora. E até porque quando eu tenho que subir ou descer, muitas vezes eu tô carregando alguma coisa. Então eu tenho que carregar o Ryuk aqui e a outra coisa aqui. Sem contar que também tem o perigo, né? A escada lá, acho que vocês já perceberam que é uma escada que não tem corrimão e é uma escada vazada. Então teria que colocar um corrimão, teria que telar a escada inteira e telar a parte de baixo. A tela impediria que acontecesse um acidente mais grave, mas não impediria que o Hulk caísse e se machucasse, porque a escada ela é vazada, né? Todos os degraus têm espaço entre eles. Além disso, teria que colocar uma porta em cima, uma porta embaixo, teria que colocar grade em toda a piscina, teria que ter lá as duas varandas, enfim, gente, teria que fazer muita coisa e ainda assim, mesmo trazendo segurança para o Rio, que não seria prático, como eu falei, uma casa de 2 andares para passar o dia sozinha. A de contratar uma pessoa. Diego também achou que seria interessante contratar uma pessoa para me ajudar, porque a casa é grande, né? Não seria para ficar com o Rio, que seria para me ajudar com a casa. Não encontramos, fizemos alguns testes com algumas faxineiras, tivemos uma experiência bem negativa, que uma faxineira nos roubou, na verdade me roubou muita coisa minha na minha penteadeira, roubou tudo que vocês imaginarem, de body splash, Kerastase, maquiagem cara da Chanel, da Givenchy. Eu tive um prejuízo aí, chutando por baixo, de uns 8 mil reais. Todo estoque que eu sempre fiz quando eu viajo, vocês sabem que eu gosto de comprar quando eu viajo, simplesmente a faxineira roubou. Ah, Cecília, o que vocês fizeram? Não tem o que fazer. Porque na época as câmeras estavam desativadas, agora elas estão ativadas, mas se você não dá flagrante, a palavra da pessoa contra a sua palavra. Então, gente, não tem o que fazer, não tem o que fazer. A pessoa simplesmente sumiu também. Eu acabo fugindo sempre pro meu pai, pra casa do meu pai e pra casa da minha mãe, porque lá, apesar de ser uma casa, tem 3 adultos, né? Porque meu pai trabalha home office praticamente, minha mãe é dona de casa, então fica 3 adultos ali o tempo todo revezando. Não largo o Ryuk pra minha mãe cuidar. Tem pessoa que acha que eu largo o Ryuk lá. Não largo. Eu fico lá. A minha mãe, ela me ajuda muito, mas a minha mãe é uma mãe que ela não sairia da casa dela para ficar comigo. Tanto que desde que o Ryuk nasceu, a minha mãe não ficou comigo lá na minha casa, né, na casa com o Diego. Eu que tive que ir pra casa dela. Então a minha mãe me ajuda sempre que ela puder, só que ela não sai da casa dela. Desde que eu me mudei pra casa do Diego, que foi na gestação, eu não consegui arrumar as minhas coisas, porque lá não tem espaço para as minhas coisas. Eu gravei até um vlog de um amigo do Diego Marceneiro, que fez uma adaptação no closet para eu conseguir guardar algumas coisas. Acho que vocês viram, né? Se vocês não viram, tem vídeo no canal. Mas não foi o suficiente. Para as minhas coisas caberem lá naquele closet, a gente teria que fazer um closet novo, porque simplesmente não cabem. O Diego tem muita coisa, eu tenho muita coisa. E aí o que aconteceu? Desde que eu me mudei para lá, muitas das minhas coisas ficaram em caixas, ficaram em malas. E essas caixas, essas malas ficaram no quarto do Ryuk. Então, quer dizer, eu não consegui arrumar as minhas coisas e também não consegui arrumar o quarto do Ryuk. Eu conversei com meu pai, perguntei se ele trocaria de apartamento comigo, né? Até como falei pra vocês, porque o valor do aluguel lá eu aluguei muito bem. E meu pai pegou e falou assim, tá bom. Então agora, esse apartamento está comigo e o meu apartamento lá está com eles. Então meus pais estão com alugado naquele apartamento e eu estou com esse aqui. Que, como eu falei, vai ser um refúgio. Então eu vou me dividir entre ficar um pouco aqui, ficar um pouco no Diego. E caso vocês não saibam, acho que vocês sabem, meus pais estão de mudança também, né? Então muitas coisas minhas e do Rio que estão os meus pais, não tem como ir para onde eles vão, que eles vão para um apartamento, que é um apartamento bem menor do que a casa. A casa dos meus pais tem um quarto meu lá montado, tem um quarto de bagunça, então dá para guardar tudo.
tudo. Então eu não tinha pra onde colocar essas coisas. Como eu falei pra vocês, na casa do Diego também não cabe. Eles falam, que eu sempre falo que é a casa dele, mas é que a casa é dele, né? Ele comprou a casa, a gente não se conhecia ainda, ele tava solteiro. Então é uma casa pra um homem solteiro, gente. Tanto que o closet não cabe duas pessoas com bastante coisa. Caberiam coisas de duas pessoas que não tem tanta coisa assim. E aí, pra fazer a obra lá, pra arrumar tudo isso, como eu falei pra vocês, tem o fato de que tem uma outra criança, né, que é o filho do Diego, que vocês conhecem, que é o Didi, que mora com o Diego. Então teve até uma vez que o Diego tava trabalhando, tava eu, o Ryuk e o Didi. O Didi tava na sala com o Ryuk, que eles se dão super bem. Aí o Didi só gritou assim, Cecília, tô saindo. Eu, tá bom. Sorte que eu tava prestando atenção, eu não ouvi o barulho da porta. O Didi largou a porta aberta. Quando eu fui pra sala correndo, o Ryuk estava na garagem. É condomínio fechado, não vai ter perigo de sequestro, até porque lá tem muita segurança, tem até escolta armada, mas tem o perigo dele ser atropelado, né? E lá no condomínio tem muita criança de patinete, de quadriciclo, de bug. Então, sim, existe o perigo do Ryuk ser atropelado se ele vai pra garagem sozinho, né? E a garagem não tem portão, é casa de condomínio fechado. Então também tem esse lance. Por mais que a gente tele tudo, que coloque porta na escada, que coloque grade na piscina, tem uma outra criança. E se adulto pode esquecer uma porta aberta, uma criança, mais ainda, uma criança de 10 anos. Então, o fato de ficar lá com o Ryuk sozinha, por mais que a gente tele tudo, como eu falei pra vocês, por mais que a gente coloque porta em tudo, eu não me sinto segura. Não me sinto segura. E isso estava me deixando muito estressada, porque eu não conseguia descansar nem quando o Ryuk descansava. Sabe, eu não conseguia descansar nem quando o Ryuk não estava comigo. Que nem esse dia eu tava na cozinha e o Ryuk tava brincando com o Didi. Eu poderia ficar tranquila? Poderia, né? Porque eles estavam brincando na sala. Mas na hora que ele falou que ia sair, já me deu alguma coisa assim, já fui correndo. Então isso já me acende de que mesmo que eu não esteja com o Ryuk por 5, 10 minutos que seja, eu não consigo ficar tranquila. Porque lá tem várias coisas que não eu não consigo controlar, porque a casa é muito grande, porque a casa tem vários riscos, digamos assim. Aqui tudo já está telado, até vou fazer um tour para vocês. Então, aqui tinha uma criança antes, então tudo tá telado. E o fato de ser um andar só, cara, eu consigo ir na cozinha, consigo lavar roupa, consigo ir pro quarto, e o Ryuk vai andando atrás de mim. Lá não tem como. Eu tenho que pegar roupa pra lavar, eu tenho que subir com ele no colo, eu desço com ele no colo e uma cesta de roupa. Cara, eu tô ficando com a minha coluna que eu não tô aguentando. Às vezes eu tô lá em cima de boa, aí eu, putz, tô com sede, não tem água. Pra eu pegar um copo d'água, eu tenho que descer com o Ryuk no colo. E ainda mais que, acho que eu já falei pra vocês que o Ryuk não é uma criança que fica sozinha, não é uma criança que é tranquila, que fica brincando. O Ryuk não. Desde que ele nasceu, eu nunca quis deixá-lo chorando, nunca quis deixá-lo no quarto sozinho. Então talvez por isso, ou talvez um pouco de característica, enfim, o Ryuk ele é muito grudado. Então onde eu vou, ele vai atrás. E então eu acho que aqui vai ser mais tranquilo, pelo menos para eu passar o dia. Aqui também tem uma parte que eu vou mostrar para vocês que eu vou conseguir trabalhar. Tô trabalhando bastante no IAM Desapega, que é o meu Instagram de desapego. Eu tô vendendo não só desapegos, mas coisas que eu compro que eu não gosto. Tô pensando em, de repente, como eu tô vendendo muito bem, tô pensando até em comprar coisas e começar a vender nesse desapego com valor legal. E eu preciso de espaço. E como eu falei, todas as minhas coisas desse trabalho estão lá no meu pai, que lá tem um escritório, inclusive, no meu pai e na minha mãe. E eles vão para um apartamento, eles não vão ter escritório nesse apartamento. Vão ter ali um cantinho, mas não um escritório. Então eu tenho impressora, eu tenho computador, eu tenho produto, eu tenho sacola, eu tenho um monte de coisa que não tem onde armazenar. Antigamente essas coisas ficavam no Diego, porque só tinha o Didi, então tinham 3 dormitórios, né? As minhas coisas da loja, as coisas que eu trabalhava, ficavam numa outra suíte, o Didi ficava em uma e eu, o Diego, em outra. Agora temos o Ryuk, então o Didi passou para o outro quarto, ficou o quarto do Ryuk, que não ficou pronto, que ficaram com as minhas coisas, porque estão as coisas no meu apartamento, e as coisas do meu trabalho foram para casa do meu pai e da minha mãe. Então tem essas coisas também, computador, impressora, que é o meu trabalho. Então pelo menos aqui eu vou ter onde trabalhar. Enfim, gente, acho que vocês entenderam, né? Deu para entender a paçoca? Paçoca explicada, agora vamos para o tour do apartamento. Esse apartamento, gente, é igual ao da minha irmã, já teve algumas mudanças, tá? Eu já coloquei fechadura eletrônica, porque aqui é o 11º andar, e esse negócio de esquecer chave não tem como, né? Eu vivi esquecendo chave antes, só que eu morava no primeiro andar, então eu corria pro carro e já era. Aqui não, aqui já coloquei a fechadura eletrônica, aqui o lavabo, que obviamente não vai ficar desse jeito, vou mudar, porque, cara, sem condição. Não tem nada a ver com a minha vibe esse lavabo, nada a ver, mas ó que legal. Tem armário, tá todo bonitinho, então só vou arrumar mesmo papel de parede e o armário.
Ó, aqui é a parte que eu falei pra vocês que eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir colocar no computador. Finalmente vou ter um canto pra eu trabalhar, coisa que eu não precisava antes, né? Porque antes eu tinha loja, mas agora como eu tô trabalhando, vendendo coisas pela internet, eu realmente preciso de um canto pra eu trabalhar. Aqui, a varanda. Gente, é muito parecido com o da minha irmã mesmo, tá? Legal que já tem tudo planejado, ó. Tá vendo? Já trouxe umas coisinhas da Maia ali. Outra coisa também, né? A Mai está com meus pais nesse período que eu tô passando o dia lá, então ela dorme lá também. Mas como meus pais vão para apartamento, não dá pra Mai ir junto. Então a Mai, ela precisa voltar a ficar comigo. E ela rosna muito e late muito pro Diego e pro Didi. Quando o Ryuk tá dormindo, isso acorda o Ryuk. Então isso também é meio complicado. Olha, aqui a cozinha. A geladeira. Essa geladeira aqui o Diego me deu de presente. Ela chegou esses dias, eu acabei de abrir. Aí a cozinha, que eu vou mandar envelopar, vou mostrar pra vocês depois todos os detalhes da mudança. Também quero trocar essa pedra, trocar o cooktop e o depurador. Os armários não vou trocar, porque eles estão ótimos, só vou envelopar mesmo. Já trouxe a máquina de lavar louça, já tá instalada. Trouxe a máquina de lavar roupa também, já está instalada. Como vocês sabem, o Diego, ele não lava roupa, ele manda pra uma pessoa lavar, então a máquina lá não teria nem sentido. E lava louça também, acho que ele usou 2 vezes na vida a lava louça, quem usa sou eu. Então, por isso que eu trouxe. Aqui esse tapete que eu comprei, que seria pro quarto do Ryuk, mas é um tapete que eu comprei, gente, que era pro quarto da outra casa, lá pro Diego. Aqui ele não cabe no quarto, então eu coloquei ele aqui na sala. Aqui vem a televisão, o sofá. Já tem um espelho aqui de corpo inteiro. E aqui são 2 suítes. Aqui é a suíte do Ryuk, que já tem uma cama. Cama direto no chão, que é muito legal, porque aqui ele pode correr, que ele pode bater aqui, ó, que é fofo, tá vendo? Então ele já veio até aqui, já ficou correndo pra lá e pra cá. Já trouxe lençol, já arrumei aqui. Tem armário. Ó, era uma menina. Então por isso que é tudo telado, gente. Era uma menininha que morava aqui. Então aqui não tem muito problema. Vou envelopar o armário, que é rosa. Ó, banheiro do Ryuk. Ah, o fato tá tudo telado também, né? Uma coisa a menos pra eu esquentar. E aqui é a minha suíte. Que, peraí, deixa eu abrir a janela. Ah, tinha acabado a memória, tive que deletar algumas coisas, ó. Aqui, o meu banheiro. Aqui não precisa fazer nada, né? Só o do Ryuk mesmo que eu vou tirar aquele rosa. E é isso, gente. Aqui está o apartamento. Aqui as luzes também vão mudar todas, por isso que já tá tirada aqui. Eu quero colocar a luz amarela, não gosto de luz branca em casa, já tá tudo comprado. O Diego até que deixou, que já comprou pra mim, e ele que vai vir instalar. E aí esse daqui eu vou tirar, provavelmente aqui tinha uma mesa, porque eu não bato a cabeça aqui que eu sou baixinha, né? Mas tem gente que passa aqui e bate a cabeça. O Diego mesmo já bateu, acho que meu pai bateu a cabeça também. E é isso, gente. Olha o apartamento que legal. É igualzinho da minha irmã, igualzinho mesmo, tá? Inclusive, até a maneira, né? Porque aqui tinha uma porta, só pra vocês entenderem. Uma porta numa parede, ó. Tá vendo? Aqui era uma parede, porque aqui era um outro quarto. Então, era uma suíte e 2 quartos que dividiam um banheiro. E aí, a sala era menor. Mas muitas pessoas quebram a parede pra aumentar a sala. Gostaram do apartamento? Tô super ansiosa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, que vocês estejam felizes por mim, porque agora, de fato, eu vou ter um refúgio pra mim pro Ryuk, vou conseguir trabalhar, vou conseguir ficar tranquila com ele correndo pela casa, porque é só um pavimento. E é isso. Um super beijo, até mais. Ah, e fiquem ligados que eu vou mostrar tudo o que vai acontecer por aqui, toda a reforma, todas as mudanças e tudo mais.